Vamos lá continuar resolvendo aqui as questões da prova do Enem 2024. Essa é a questão 148 do caderno cinza. Vamos começar aqui logo pelo comando da questão. Ó. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é... Então, ó, falou em número de possibilidades. Então, a gente tá falando aí provavelmente de análise combinatória. E provavelmente, nesse caso, como se trata de senha, a gente vai fazer o princípio fundamental da contagem, né? Vamos lá. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura, tá? Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C, e cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres: 2, A, B e C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma forma, certo? Gente... Os celulares funcionavam assim, tá? Pra gente mandar mensagem de texto, né? A gente não tinha o teclado como tem hoje, obviamente, né? Então, por exemplo, se eu quisesse escrever, sei lá, bom dia, né? Bom dia. Então, eu ia ter que apertar aqui o número 2 3 vezes, né? Porque eu apertava uma vez, então seria um número. Então, apertava outra vez A, outra vez, ia pro B. Mesma coisa aqui pra fazer as outras letras, tá? Então, a gente apertava o 6 uma vez ia ser o número, mais 2 vezes era o M, 3 vezes o N, 4 vezes... tinha que ser o O, tá? Então, era assim que a gente digitava as mensagens, tá? Antigamente. Tô denunciando aí minha idade. Mas vamos lá. Ó. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter, vamos lá, 5 caracteres, beleza? Sendo 2 algarismos distintos, vai prestando atenção nessas informações que ele dá. Ó. Eu vou precisar de 5 caracteres, só que 2 são algarismos distintos, seguido de 3 letras diferentes. Então, repara que a gente não tem repetição, tá? Primeira coisa, não tem repetição nessa ordem. E ele deu muito importante aqui, ó, que é nessa ordem. Eu não vou misturar as coisas, não vou precisar fazer permutações, tá? São 2 algarismos distintos e 3 letras diferentes nessa ordem. Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as letras que apresentam os números. Repara que ele tem, digamos, opções menores, né? Ele não tem todo o teclado disponível. Então, ó, ele pode escolher entre as teclas 1, 2, 5, 7 e 0, tá? Ele só pode usar isso aqui. E as respectivas letras correlacionadas quando houver. E aí ele quer saber o número de possibilidades, tá certo? Então, vamos lá, ó. A nossa senha tem que ter 5 caracteres. Então, vou colocar aqui, ó, 5 caracteres. Lembra aí do que ele falou nessa questão, né? Esses 2 aqui, ó, são algarismos distintos. E esses 3 aqui são letras distintas também, tá? Então, dessas opções que ele deu aqui, ó, 1, 2, 5, 7 e 0, 1, 2, 5, 7 e 0, aqui são algarismos e tem que ser distintos. Então, para colocar aqui quantas possibilidades eu tenho, né? Quantos números eu tenho para escolher. Então, são 3, 4, 5. Então, são 5 números. E aqui eu posso colocar qualquer um deles, né? 5, beleza? Já escolhi um aqui. Quantos algarismos vão restar para eu colocar aqui, né? Para eu fazer essa combinação. Se eu já escolhi um e eles têm que ser distintos, então agora só me restam 4, né? 5 menos 1, 4. Beleza. Então, para escolher essa minha senha, a primeira parte dela, que é com algarismos distintos, vai me dar por essa multiplicação aqui, tá? 5 vezes 4, que vai me dar 20. Então, eu tenho 20 possibilidades aí. E agora, eu preciso colocar as letras, certo? 3 letras. Escolher aqui 3 letras. E distintas também. Então, vamos ver quantas letras tem, né, disponível para que eu possa escolher, ó. Repara que a tecla 1 não tem letra, tá? Então, obviamente, a gente não conta. A tecla 2 aqui, ó, são 3 letras. A 5 também são mais 3, então já me dá 6 letras, tá? E a tecla 7, ó, repara aqui que são 4, tá? Cuidado. Então, 3, 6 mais 4, eu tenho aqui, ó, 10 letras disponíveis para que eu escolha. Aí, acho que eu vou colocar na minha senha, tá? Então, aqui, ó, a primeira que eu escolher, eu tenho 10 opções disponíveis. Como elas têm que ser diferentes também, então, depois que eu escolher uma, só vão me restar 9 letras. E depois que eu escolher, obviamente, lá no fim, só vão me restar 8 letras, tá certo? E aí, é só a gente fazer essa multiplicação e a gente encontra o número de possibilidades, tá? Vamos ver qual é mais fácil de fazer aqui, né? 9 vezes 8, 72 vezes 10 vai me dar 720. 2 vezes 72 vai me dar 144, tranquilo. E aí eu vou acrescentar, ó, 2 zeros aqui por último, né? 14.400 possibilidades, que é o que a gente tem aí na letra B, tá? Essa é uma questão, né, do princípio fundamental da contagem, de análise e tal.
Eu acredito que ela vai ser considerada de média, tá? Média para difícil, por ser desse assunto. Mas repara que ela não é, assim, de fato, uma questão tão difícil, né? Você precisava ler direitinho aqui, né, a questão. E como os algarismos tinham que ser diferentes e nessa ordem específica que ele deu, a questão ela ficou mais fácil de resolver, tá certo? Então, gabarito aí, 14.400 possibilidades, letra B. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou dessa resolução, se te ajudou, se inscreve no canal e deixa seu like que me ajuda bastante. E até a próxima.